Outra figura importante que eu depois vim a ter momentos na vida posteriormente foi Simone. Simone era jurada nesse evento, inclusive eu tenho uma foto no meu Instagram, se você descer lá no @Dudu_Camargo Oficial, que é o meu Instagram, descer o feed de fotos, até as primeiras fotos, você vai achar uma foto da Simone, eu no carro, ela pegando aqui em mim, e logo na sequência... Mas, inclusive, ela te processou posteriormente. É, depois processou, mas quem pegou no peito primeiro de quem? Porque ela me acusa que eu peguei no peito dela, né? Ela te pede nos quanto, bastidores do inclusive? carnaval. Então, esse processo ainda está rolando. Pois é, mas está ela rolando. chegou inicialmente a pedir quanto? A 30 mil, depois pulou para 100 mil de indenização, enfim, ainda está Você esse pegou imbróglio. mesmo no peito dela, não? É melhor vocês de casa assistirem o vídeo, porque quem olha o print que tiram e fazem capas de sites com isso, fala assim, Dudu pegou no peito, mas não sabem o contexto. Primeiro, que quem se sente assediado, você, se alguém viesse a te assediar, você iria dar um selinho na pessoa na sequência? Acredito que não, mas no momento ela não pode ter se sentido constrangida de alguma forma. Não, porque na verdade quem assiste o vídeo tirou as conclusões. O público, apesar da imprensa ter publicado, Dudu assediou... Mas é bom esse questionamento. O público em si, ele pegou e ele viu o que de fato aconteceu. E ele não fez pré-julgamentos de acordo com o que estava escrito em site. Ele viu a cena que, na verdade, era Essa uma imagem. brincadeira. Tá aí, ó. Tá aí, ó. Era o bastidores da televisão. O Nelson Rubens começou a indagar que eu estava namorando, que eu estava solteiro e que a Simone também, que eu poderia... Aí eu pego ali no vestido dela, que era um vestido de franjinha, né? Aí eu falo, Simone, você tem silicone ou não tem? Porque uma época nos bastidores do carnaval, o Dr. Rei, ele apalpava as mulheres para justamente ver se elas tinham silicone ou não. Ali ela já tira, você viu a primeira vez, né? Você trisca e ela... Ela tira, mas depois disso, se ela se sentiu tão incomodada ou assediada, ela teria dado verbalizado. Ela teria verbalizado. Ou, depois disso, se você seguir o vídeo adiante, ela dá um selinho em mim. Alguém que se sentiu incomodado ou assediada, iria dar um selinho? O que na minha cabeça... Você queria ver o que ali? Você queria ver o balão mágico? Não, balão mágico é antigo. É trabalho antigo dela. E tem o padre do balão, que subiu num balão e sumiu depois. Você não lembra da história do padre do balão? Teve aquele... Mas assim, nesse episódio, e assim, tem vídeos, está hoje em dia no próprio processo, de depois que terminou o link, ela me abraça e se despede com um beijo, com um abraço. Então, se era alguém que se sentiu incomodado ou assediada, primeiro, teria falado. Segundo, não teria continuado, dado um selinho. Quem que se sente assediado e dá um selinho no assediador? De alguma forma, tu se arrependeu de ter feito? O quê? De ter tocado? Não, eu me arrependi de ter tocado pelo seguinte, que isso gerou motivo para falarem mal de mim, sendo que a minha intenção, todos ali sabiam que era fazer o show televisivo, tratar, que era um programa sobre carnaval, ou seja, tratar de uma forma mais divertida as situações ali, não tinha roteiro. O Nelson Rubens que quando eu cheguei falou, Dudu Camargo, você tá solteiro, Simone, você tá solteira. Se eu tivesse comprado, como eu comprei o roteiro do Nelson Rubens, Simone tá solteira. Você foi vendendo a história? Foi vendendo a história. E foi dando audiência, enfim, e a Rede TV foi esticando. Teve um episódio agora, na final da Copa do Mundo, que o diretor da seleção feminina espanhola pega e beija, aspas, é o que diz a imprensa e o que ela diz, forçadamente. Tanto é que ele foi demitido e está rolando todo esse processo. O que não aconteceu nesse caso, especificamente. Sim. Né? Naquele momento, ela te olhou diretamente e falou de alguma forma diferente ou agiu de alguma forma? Não percebi isso e quem assiste também não percebeu. Se você tivesse percebido. O que me estranhou justamente foi que depois disso, ela teria usado, porque Por isso eu indaguei, para entender sobre isso. Eu mais senti que ela teria usado esse momento. Tá aí a imagem. Ela teria usado esse momento para justamente comprar aquela militância que as mulheres estavam na época, com aquelas campanhas, não solte a mão de ninguém, não me toque, enfim, teve essas campanhas de militância em casos que justificavam ter, e ela provavelmente para agregar esse público... No caso dela, não? No caso dela não foi uma coisa intencional, não foi um assédio, eu pelo menos não vejo assim, porque eu sei falar porque eu estava... No meu interior, eu estou muito bem resolvido com essa questão, porque eu não tive malícia naquele momento, como venderam a história, né? Então, realmente, o que eu percebi, tanto é
que depois ela deu uma declaração, ela começou a falar sobre o assunto, falando, olha, inclusive eu estou entrando com esse processo porque o que sair de dinheiro desse processo, eu vou estar entregando o dinheiro para uma associação de defesa das mulheres. Pois bem, isso foi o que ela falou. Depois meu advogado viu que ela tem algumas dívidas na justiça e qualquer processo que ela ganhar judicialmente, o dinheiro automaticamente vai para pagamento de dívidas. Então não teria como ela dar esse dinheiro. Então eu senti uma declaração muito tendenciosa de querer militar num caso ou me usar para aparecer ou para militar em relação a um assunto, mas que não houve essa situação lá. Que é um assunto não muito... teve malícia. É um tá? assunto muito sério, obviamente, e deve ser tratado com muito... Não, e não encaixa com o meu perfil. Quem me conhece no íntimo sabe, e eu justamente fazia e faço esse jornalismo hoje em dia de defesa das mulheres. Quantas vezes defendi as mulheres em casos que mostrei de feminicídio e muitas vezes de violência, inclusive sexual e assédio que as mulheres sofrem, principalmente no transporte público. Mostrei tantos casos, defendi tantas mulheres que não encaixa muito bem Dudu, no meu perfil fazer isso. Você é um pouco mais específico. Você acredita, por exemplo, que aquela situação, a Simone, ela te usou como trampolim para aparecer ou para utilizar a mídia? Ela viu uma oportunidade, não sei se envenenaram ela no ouvido dela, falando, aproveita essa oportunidade, vai lá, processa, porque tem muito disso, às vezes o artista não quer processar o outro, de advogado chegar e falar, não, vai lá, processa aquela empresa, tem muito disso de advogado chegar e ele envenenar a pessoa para a pessoa tomar uma iniciativa de processar alguém ou até uma empresa. Como é que está esse processo hoje? Esse processo hoje já teve uma primeira decisão, de que houve uma condenação no civil, mas houve nós recorremos dessa condenação, e como a gente recorreu ela para pressionar, o advogado pediu um aumento de indenização para 100 mil. De 30 para 100. Mas foi uma estratégia do advogado para, pressionar a gente, era 30, agora vai para 100. É melhor vocês pagarem 30 do que a gente pleitear 100. Forçar São um estratégias, são estratégias jurídicas.